Alô. Boa noite. Que Jesus nos abençoe nessa noite de tanta energia envolvida nesse ambiente. Sejam bem-vindos, os representantes da Casa Espíritas que vieram aqui conosco compartilhar desse trabalho de amor e luz da confecção da pomada Vovô Pedro. Bem, os frequentadores aqui presentes e aquelas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Recebam um abraço fraterno de todos que fazem a nossa casa, o Consolador. É uma alegria geral, tanto no plano físico como no plano espiritual, no ano da confecção da pomada Vovô Pedro. São 17 anos. No início, contávamos com 15 representantes de casas espíritas. Hoje, para nossa alegria, contamos com 50 representantes. Em especial, para compartilhar conosco, nesse momento ímpar, a nossa querida Juscelma, carinhosamente chamo Juscelma, Juscelma, que coordenadora geral da pomada Vovô Pedro, de Minas Gerais, participa do centro Maria Nunes, uma trabalhadora incansável do trabalho da pomada Vovô Pedro. Receba um abraço carinhoso de todos nós. Mas antes de gostaríamos de convidar a nossa irmã Maria José, representante do Núcleo Espírita Mensageiro do Bem, que irá fazer a prece inicial. A nossa irmã Dalva, que irá fazer a prece final. E a nossa querida Juscelma, que irá fazer a palestra da noite de hoje. Meus amados irmãos, fechemos os olhos, se possível, para melhor sentirmos essas vibrações de amor e paz. Ó Deus, felizes e agradecidos, elevamos os nossos pensamentos a vós, agradecendo esta grande oportunidade de estarmos aqui, juntamente com esta equipe de espíritos aureolados do bem, que transformam esta casa no laboratório divino para a confecção de mais uma etapa da pomada Vovô Pedro. Agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós, em forma de recursos medicamentosos e de orientações benfazejas. E suplicamos, ó Deus, a condição de multiplicarmos essas bênçãos celestiais como talentos no nosso dia a dia. Inspira-nos, ó Pai Celestial, para que a indulgência e a benevolência faça parte da nossa vida diária. Que essas bênçãos de amor também alcancem todos os componentes desta casa que não puderam comparecer nesta noite. Através de Juscelma, ó Deus, suplicamos as vossas bênçãos para todos os outros postos desta pomada. E que a paz, o amor que estes espíritos bondosos
direcionam para nós neste momento, que sejam acolhidas, ó Pai Criador, e que todos aqueles que estão ligados a nós, espíritos encarnados e desencarnados, sejam beneficiados com este manancial de bênçãos. Permanece conosco, ó Deus, na representação destes espíritos aureolados do bem que nos assistem. Graças a Deus. Convidamos agora a nossa querida Juscelma para a fala dela na noite de hoje. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui para refletirmos juntos a respeito de temas que são importantes para a nossa caminhada evolutiva. Hoje à tarde eu me lembrava e busquei mesmo pesquisar e passear um pouquinho pelo Evangelho de João, onde João, no capítulo 5, no versículo de 1 a 14, ele descreve aquele encontro de Jesus com o paralítico de Betesda. Aquele paralítico estava ali, perto daquela fonte, havia 38 anos. E aquela fonte, ela era útil para lavar as ovelhas que seriam oferecidas como sacrifício na sinagoga. Mas havia também, em torno daquela fonte, uma lenda ou uma afirmativa de que naquela fonte, de quando em quando, descia um emissário do Senhor. E esse emissário agitava as águas. E o primeiro que conseguisse mergulhar, naquele momento em que a água se agitava, o primeiro que conseguisse mergulhar seria curado. Aquela fonte era uma fonte de 5 alpendres, grande, e ali ficavam abrigados muitos necessitados, muitos mutilados, paralíticos, doentes, que aguardavam o momento daquela movimentação das águas e partiam numa competição para que o primeiro que mergulhasse pudesse se curar. E ali estava aquele homem há 38 anos. Imaginemos, 38 anos é uma vida. Quantos de nós que num período de 38 anos não realizamos tanta coisa ou deixamos de realizar por distração? Aquele homem ali estava, paralítico. Ele aguardava que alguém de boa vontade, quando a água se movimentasse, pudesse deslocar-se, apanhá-lo e levá-lo até a fonte. Ora, na situação de vivência, até os nossos dias, nós percebemos que dificilmente alguém que também precisa, estando ao nosso lado, dificilmente essa pessoa vai atender primeiro a nós, para depois atender a outra pessoa, atender a ele próprio. Geralmente acontece pela própria necessidade, pelo próprio desejo, pela própria ansiedade de se curar. É claro que, naquela circunstância, o paciente ou o doente, um pouco melhor que ali estivesse, não ia se preocupar em pegar aquele paralítico e levá-lo até lá. Aquele
que ali estivesse um pouco melhor e exercitar toda a sua capacidade para competir e chegar até lá primeiro. Passavam, então, 38 anos e ele esperava. E chega Jesus, e passando por aquela fonte, se dirige àquele paralítico e pergunta para ele se ele quer ser curado. Você quer ser curado? E aquele paralítico abre a boca num desabafo. Tem 38 anos que eu aqui estou. Eu fico esperando que a água se movimente. Mas até que eu me arraste até lá, outros já passaram na minha frente e mergulharam. Até hoje eu não consegui que alguém me levasse até a fonte para que eu pudesse me curar. Aquele paralítico então responde a Jesus com uma queixa, com uma reclamação. Ele não responde claramente, eu quero. Ele reclama dos seus semelhantes que não o ajudaram durante 38 anos. Então, Jesus, acionando as forças invisíveis que só o amor é capaz de movimentar, acionando todas as energias refazedoras que circulavam naquele ambiente, ele olha para aquele paralítico com amor. Ele estende seu olhar luminoso para toda a sua estrutura física e diz para ele: levanta, toma tua cama e vai. O paralítico, impulsionado pela força daquela palavra cheia de amor, aquela ordem amorosa que ele recebera, ele se levanta, pega sua cama e caminha. Causa verdadeiro espanto naquele momento, para todos os outros que ali estavam, que certamente ficaram também na expectativa de que Jesus também pudesse curá-los. E aquele paralítico segue o seu caminho. Era um dia de sábado, quando alguns daqueles que gostavam de testar Jesus e seus seguidores encontram com aquele paralítico, porque a notícia já tinha corrido, encontram com aquele paralítico, ou melhor, com aquele ex-paralítico, eles questionam o fato de ter acontecido aquilo num sábado. Afinal, o sábado era preservado para o descanso, para a reflexão, e nada poderia ser feito que pudesse dar a impressão de movimento, de ação, porque seria uma agressão, um desrespeito à lei. E ele é questionado, mas você não sabia que não se pode se movimentar, você que era paralítico, se movimentar num sábado? E aquele ex-paralítico logo rapidamente joga a culpa em Jesus. Foi um homem que me curou. Eu não sei quem é. Mas quem é ele? Eu não sei. Foi um homem que me curou. Porque ele, na alegria, na comemoração da sua retomada física, da harmonia física, ele não prestou nem atenção direito na fisionomia ou na presença luminosa de Jesus. E quando ele ali está dialogando na sinagoga, Jesus aparece. E o ex-paralítico diz: é aquele, foi ele que me curou. E Jesus é questionado. E como sempre, com a sua sabedoria, com a sua firmeza, com a sua segurança, ele mostra para aqueles que questionavam, como mostra para todos nós, eu falo muito isso com os nossos companheiros espíritas, a dor
não tem dia, não tem hora. A dor, ela não avisa que chega ou que vai. E nós, nos dias de hoje, não podemos, por exemplo, nos dar ao luxo de fechar a casa espírita porque estamos de férias, porque a dor não tira férias, a dor não tira recesso, a dor, seja física ou moral, ela dói enquanto não houver uma ação de amor que a interrompa na sua intensidade, na intensidade de sua presença. E Jesus então mostra que não era por ser sábado que ele deixaria de curar alguém que sofria. Mas há uma frase importante que ele diz para o ex-paralítico. Jesus quase que ele responde aos questionadores, mas se volta para o ex-paralítico e diz assim: vai, muda a sua maneira de agir, para que não te aconteça coisa pior. Não era uma ameaça, era um alerta, era fruto do conhecimento das leis, que nos mostram que todo fenômeno provocado, muitas vezes, por um momento de amor ou por um momento de euforia, se não encontra naquele que recebe o devido aconchego vibratório, que permita que aquela transformação se acomode e se demore e se torne contínua, tudo o que recebemos pode voltar pela nossa invigilância, a partir da lei de causa e efeito. Então, naquele momento, ele alerta o ex-paralítico, que na medida que ele recebeu o socorro, que ele não voltasse a se equivocar, para que a ele não acontecesse coisas piores. E me pediam os amigos espirituais que refletisse a partir dessa pequena passagem a respeito do perdão. Perdão, instrumento de evolução de todos nós. Perdão, virtude que ainda demora a fazer morada em nossos corações e em nossas ações. Porque muitas vezes a nossa postura de egoísmo, a nossa postura de nos acharmos vítimas dos demais, a nossa postura de achar que todos à nossa volta devem fazer por nós mais até do que nós esperamos, como aquele paralítico esperava. Esse perdão se demora, então, a ser uma característica do nosso dia a dia. E muitas vezes, pela falta de compreendermos os que estão à nossa volta, pela falta de agirmos por nós próprios, abrindo o nosso coração ao amor, à compreensão, à vida luminosa em abundância, nós, às vezes, passamos mais do que 38 anos sofrendo a paralisia, por exemplo, da solidão. Rodeados de pessoas, muitas vezes somos sós. A paralisia do desamor, daqueles que muitas vezes, podendo nos amar, e às vezes até amando, se mantém à distância porque nós criamos barreiras vibratórias que não percebemos. E é o perdão, o instrumento abençoado que transforma as nossas vidas. É o perdão, o instrumento capaz de modificar o rumo da nossa caminhada.
Começando pelo perdão a nós mesmos, quando nós nos analisamos e registramos algum equívoco que tenhamos cometido, e nós, às vezes, não nos perdoamos. Muitas vezes, nós não nos aceitamos como somos. E a gente quer que nós sejamos diferentes. E não temos condições de ser. Porque no momento, pela força da lei de causa e efeito, é importante que eu seja como sou. É interessante que eu esteja na minha intimidade, como eu verdadeiramente tenho condições de estar. E eu cobro de mim. E eu quero ser além do que sou, na capacidade de realizar e de fazer. E aí, eu não me perdoo porque eu não consigo passar nos concursos públicos. E eu me revolto pela insatisfação de que outros conseguem e eu não. Eu não me perdoo porque eu não tenho voz suficiente de encarar os companheiros que cantam e poder cantar na vibração, na faixa deles, ou quem sabe melhor. E eu não me perdoo porque eu não tenho voz e eu me puno, também nem voz eu tenho para cantar. Eu não me perdoo quando eu cobro do meu corpo físico um desempenho que ele não é capaz de. E aí eu forço e reforço esse corpo físico, exigindo dele um desempenho que o coitadinho não dá conta pela lei de causa e efeito. Eu falo coitadinho, mas na verdade é um abençoado instrumento da minha capacidade evolutiva. Eu não me perdoo. Muitas vezes eu nem me tolero. E eu questiono porque eu sou assim e quero ser diferente. E eu quero ser alguém que, ao chegar num ambiente, eu possa impor luminosidade pela minha presença. Mas é interessante, eu não perdoo também aqueles que, na infância, de alguma forma, foram instrumentos e me marcaram inadequadamente na vida. E há pouco tempo, eu me surpreendi ao ouvir, por alguns momentos, aquele trecho da música do Lago dos Cisnes. Eu me surpreendi, voltando a um passado. Bom, cá entre nós, não é tanto assim. Talvez um pouco mais de 50 anos. Quando criança, estava eu numa escola e eu era a única negra daquela escola. Minha mãe fez questão de eu estudar ali. Essa menina inteligente, eu não posso colocá-la nessas escolas aqui não, que ela não vai aprender. Vai desperdiçar o tempo dela. E eu fui para uma escola, e naquela escola eu era a única negra e a única pobre. Então, eu vivia a minha vida assim. Todos os dias chegava a merendeira. E ela abria a porta e dizia: os meninos da caixa escolar, que iam ganhar a fichinha para ganhar pão com carne moída. E aí, os meninos da caixa, era Joselma, eu levantava, ia até lá na porta, recebia a minha fichinha. Aí ela dizia: quem quer comprar merenda? Hoje nós temos pão com doce e queijo. Hoje nós temos... E aí, vinham as outras merendas. Essas coisas. Aquilo não me incomodava. Eu gostava tanto daquela escola e eu não me sentia diferente de ninguém. Até que um dia, resolveram fazer uma demonstração de ginástica. E cada turma iria fazer uma apresentação de uma dança. Diga-se de passagem que desde criança, meu sonho de criança pobre, era um sonho simples. Eu queria apenas tocar piano. E eu via as bailarinas
E eu me colocava nas pontas dos pés, porque eu queria bailar. Imagina, morava numa casinha de tábua, cheia de buraco, que a gente forrava com jornal para que não entrasse bicho. Não tinha jeito de eu aprender a tocar piano, e muito menos de ser bailarina. Imaginem, a turma da qual eu participava foi escolhida para fazer a apresentação do bailado A Dança do Cisne. E eu me empolguei. Eu disse, é hoje, dessa vez, eu vou dançar. Com aquela roupa cheia de, aquele saiote cheio de frufru, de rendinhas. Agora eu vou realizar meu sonho. E aí, chega a professora na sala. Chega a professora que ia ensaiar. E começou, fulano, e foi chamando. Éramos 40 crianças na sala. E ela foi chamando, e eu fui ficando sentada sozinha. Aí, eu tinha uma amiguinha, muito amiga, muito corajosa, e ela disse, professora, e a Joselma não vai? Imaginem, eu lembrava disso há pouco tempo, 2 meses atrás. A professora disse assim, você já viu cisne preto? A menina ficou sem resposta. Naquela época não tinha internet, viu, gente? Talvez, se tivesse, outros conhecimentos estariam ali. Ela disse assim, a Joselma vai dançar com o 3º ano. Eu era do 2º. A dança dos ciganos. Aliás, a Dalva hoje me deu essa saia e disse assim, eu quero ver você de saia longa. E eu falei, lá vou eu de saia longa. A saia dos ciganos. Bonita, né? Assim, Dalva. Então, ali eu fiquei. Eu não fiquei com raiva da professora. Mas eu cheguei em casa e disse para minha mãe, eu não vou dançar. A abençoada mãe que eu tive, ela disse, você vai. Ah, não, mãe, eu, afinal de contas, eu não... Você vai. Porque você vai ser a cigana mais bonita que vai ter lá. Eu vou lavar mais umas trouxas de roupa para arrumar um dinheirinho a mais. E eu vou comprar para você um estampado muito bonito. E eu vou estar lá no local, assentada, e eu quero ver você dançar a dança dos ciganos. Bom, a minha mãe, quando dizia, você vai, eu tinha que ir. E eu fui. E eu fui, mas eu tinha uma antipatia de ter que levantar aquele pandeiro cheio de fitinha vermelha, amarela e verde, azul, e balançar a fitinha e dançar, porque eu queria era estar com os meus coleguinhas, afinal, eu era do 2º ano. Eu nem conhecia, eu não sabia o nome daqueles meninos de 3º ano. Minha gente, eu me surpreendi há pouco mais de 2 meses, relembrando isso, quase com dor. E eu comecei a pensar, de repente, o que será que aquela professora não recebia de energias minhas? De mágoa, sei lá, de frustração. E certamente ela não fez aquilo por mal. Certamente ela queria ser tão certinha. Acho que foi a mesma que obrigou eu a mudar de nome. Meu nome era Juscelma, era assim que minha família me chamava. E ela disse, o seu nome não é Juscelma, o seu nome é Joselma, porque tem um S entre 2 vogais. A mesma professora, 2º ano, mudou o rumo da minha vida. Até o meu nome, eu quero que o som de C, mas todo mundo fala o som de Z, porque ela falou que tinha que ser Joselma. Até que eu criei ideia, falei, mas puxa vida, eu quero que chama do jeito que eu quiser. Aí todo mundo já passou a chamar de Joselma e acabou e tudo bem. A mesma professora. E eu comecei a pensar, o instrumento que essa professora realmente não foi na minha vida para contribuir com a minha evolução.
Porque, afinal de contas, foi o primeiro grande teste da minha vida. Foi esse teste de querer dançar com aquela roupa de bailarina e eu ter que vestir uma saia de cigano, pegar um pandeiro e dançar. E eu comecei a pensar como, a partir dali, eu aprendi a exercitar a humildade sem me rebaixar, sem me deixar virar um tapete para que as pessoas limpem os pés em mim. Mas a aceitação sem revolta dos fatos, entendendo aos poucos o porquê da vida, entendendo a circunstância em que eu me encontro e a oportunidade de aproveitar melhor aquele momento nas circunstâncias em que eu me encontro. Então, aquela professora foi certamente a minha primeira mestra. E eu pude perceber naquele momento de reflexão que eu não a havia perdoado. Eu falava, não, nem liguei. Não, que isso, tudo bem. Mas o meu subconsciente guardou por mais de 50 anos aquela pequena história que hoje eu já conto para vocês de uma maneira cheia de luz interna, cheia de agradecimento àquela professora, aquela outra coleguinha que me registrou sozinha, sentada na sala. E eu comecei a pensar, quantos de nós carregamos mágoas e dores no coração por anos, dezenas de anos, questionando o pai, a mãe, a madrinha, o vizinho, o irmão, de coisinhas simples. Porque meu irmão, quando eu era pequeno, tirou um pedaço de frango do meu prato e não devolveu. Desculpem. Porque a minha mãe, o meu pai, ele chegou um dia embriagado e eu pedi a ele, bença, pai. E ele não olhou para mim e me ignorou. E eu comecei a refletir quanto nós precisamos perdoar. Porque na medida que nós perdoamos, nós nos tornamos mais leves, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias do momento, da compreensão, da oportunidade renovada de crescer e de mostrar os nossos valores, apesar das circunstâncias não muito positivas que acontecem conosco. Minha gente, o perdão. Perdoar coisas antigas, mas perdoar também coisas recentes. Nos dizem hoje os cientistas, os médicos, que grande parte de doenças que acometem o ser humano, que invadem o corpo físico de cada um de nós, é muitas vezes falta do perdão. Problemas circulatórios, problemas de pressão alta, descontrole de hormônios, problemas com úlceras, circulação, alergias e até mesmo alguns tipos de cânceres têm origem na falta do perdão. Não, absolutamente, eu não estou magoado, não. Não estou com raiva, eu só não quero o assunto. Deixa ele lá e eu fico cá. Isso mostra para nós a nossa limitação na convivência com aquela pessoa. E esta limitação ainda, ela mostra para nós que o perdão ainda não se deu efetivamente. E na medida que nós nos chamamos cristãos, na medida que nós nos assumimos a nossa condição de espíritas, nós precisamos entender a importância do perdão. Aquele paralítico ficou apenas 38 anos. Quando eu falo apenas, na verdade, é uma situação tão relativa, porque eu imagino alguém 38 anos, limitado, olhando, primeiro esperando que algo aconteça.
esperando que uma água se agite. Depois, na esperança que alguém o carregue. Depois, querendo ser o primeiro. Imaginemos alguém com essa ideia fixa por 38 anos. Para essa pessoa é uma eternidade. É uma eternidade esperar que alguém faça alguma coisa por ela. Mas Jesus foi objetivo quando disse: você quer se curar? E essa pergunta cada um de nós precisamos nos fazer. Eu quero me curar? Me curar dos problemas que eu tenho, físicos, emocionais. Eu quero me curar. E se eu me responder, eu quero, aí vem a outra parte. Não jogar a culpa do que eu enfrento nos que estão à minha volta, como aquele paralítico fez. Mas assumir que eu quero, estar feliz com a oportunidade de me curar e agir para que eu me cure. E mais, mudar o comportamento para que, se eu me curar, fisicamente, emocionalmente, eu consiga garantir a continuidade dessa cura. Só o perdão. Só o perdão é capaz de mudar o rumo da minha vida. Quantas vezes nós não vamos deparar com pessoas que se dizem depressivas, pessoas que estão envolvidas numa sombra vibratória de tristeza, de mágoa, se escondendo dentro dos quartos escuros, evitando falar com as pessoas, buscando o isolamento, para se dizer vítima da solidão e das pessoas. Alguns ainda têm condições de administrar esse processo depressivo. Outros chegaram num determinado ponto que já não são capazes mais de agir por si próprios e mudar o rumo, o roteiro de sua caminhada. É bem verdade que existem depressões, determinados tipos de depressões, alguns frutos de uma mediunidade que traz um compromisso do passado complicado, e a mediunidade é acionada e o compromisso do passado atua no presente e joga o outro no processo depressivo. Existem situações de depressão frutos da saúde, uma saúde mal conduzida, mal trabalhada, processos familiares, pessoas ainda jovens de 60, de 70 anos, e que tiveram toda uma vida de correria no trabalho, e que de repente são surpreendidos com o fato: aposentei-me. E a pessoa não está preparada para a aposentadoria. Não arruma trabalho, nem emprego, nem na pomada Vovô Pedro. E essas pessoas, então, se entregam a um processo depressivo muito difícil de se recuperar. Então, existem causas as mais variadas. Por exemplo, as grávidas, que muitas vezes, após o processo do parto, caem também no processo de depressão. Mas, embora tantas outras causas, existem aqueles que caem no processo depressivo por falta do perdão. Este é um problema grave. Este é um problema que nós precisamos nos trabalhar. A cada pessoa que tenha sido instrumento de nos magoar, de nos ferir, maltratar, desprezar, caluniar, etc, etc, tomar o marido, tomar o noivo, essas coisas todas que acontecem por aí, a cada uma dessas pessoas, é preciso que nós paremos, olhemos para nós próprios e perguntemos: eu realmente perdoei? Eu esqueci o fato, mas não é esquecer como eu, lá na infância,
achei que eu tinha esquecido. E outro dia, ao ouvir a música, aquilo voltou como uma cachoeira na minha memória, e eu me lembrei do fato de uma maneira, com os mínimos detalhes. Eu não perdoei. Eu só engavetei o assunto. Eu só deixei de lado o assunto. Ainda bem que eu não voltei-me para um processo de revolta e agir, por exemplo, na sociedade, me desforrando dessa sociedade que um dia não deixou que eu dançasse um balé. E ainda bem que eu não agi de forma agressiva, agredindo a outros que não tinham nada a ver com o assunto. Então, precisamos perdoar. E a palavra perdão, junto com a palavra paz, são as palavras que mais são pronunciadas por Jesus e que estão registradas no Evangelho. E aí eu me pergunto, será porque Jesus bateu tanto na tecla do perdão? E na medida que nós buscamos entender, nós vamos entender que ele bateu tanto na tecla do perdão, exatamente porque só o perdão cura, só o perdão renova, só o perdão é capaz de fazer com que eu me ilumine de verdade. E na medida que eu me ilumine, eu deixo para trás todos os pequenos pontos de tropeço da minha vida, que eu preciso aprender a perdoar. Perdoar de verdade. Aliás, eu costumo dizer que há de chegar um tempo que nós não vamos ter que perdoar. Nós não vamos precisar perdoar, porque nós não ficamos melindrados, ofendidos, a ponto de precisar perdoar. Então, há de chegar o tempo que eu não vou mais saber o que é isso, perdão, porque não vai entrar em meu coração mágoas, dores, coloridos fortes de ressentimento que me levem a sentir que eu, como centro da vida em que me coloco, eu não mereço passar por essas situações. Quem sou eu para dizer que não mereço passar? Quem sou eu que não conheço a história toda da minha vida e não sei os detalhes pelos quais passei lá atrás, que me levaram hoje a passar por essas experiências? É exatamente aí que nós vamos, no nosso dia a dia, aprendendo a superar as nossas dificuldades, aprendendo a entender aqueles que são instrumentos da nossa evolução e caminhando para compreendê-los melhor. E aí, eu creio que eu já comentei isto aqui, na véspera da morte do Chico, estava eu em Uberaba com poucas pessoas, porque a outra grande parte estava concentrada para torcer pela seleção brasileira. Éramos poucos que estávamos ali. E naquele dia, alguém brincou comigo. Brincou comigo e eu olhei para trás para ver se falava com outra pessoa. E essa pessoa disse assim: não, é você mesmo. Naquele momento, ela disse assim: ei, rainha. Eu olhei para trás. Não, é você. Eu falei: que brincadeira é essa? Você nunca me chamou assim. E ela disse, era a última chance que ela tinha para falar isso comigo. Porque, para que eu acreditasse com segurança, ela falou a 1 metro e pouco do Chico. Se eu quisesse conferir, ô Chico, ela está falando isso, é verdade? É claro que eu não faria isso, mas eu tinha a chance que ele estava perto. Então, ela disse assim: tem uns 15 dias
que o Chico falava conosco, que entre os espíritos da sua condição, não pense que é da condição evolutiva, da sua condição de compromissos, ela também não falou, eu entendi. Entre os espíritos da sua condição, no seu patamar evolutivo, só você aceitou reencarnar negra, pobre, mulher, educadora, espírita, dirigente de grupos, mexendo com livros e com a pomada vovô Pedro. Só você aceitou. Aí eu brinco assim, eu não aceitei por coragem, não. É porque alguém deve ter batido o pé para mim e falou, vai agora. Eu fui. Então, estou aqui. E aí caí, né? Caí na armadilha. Então, vejam bem, quando a gente reflete nisso que essa pessoa falou, e reflete no que aconteceu comigo quando criança, olha a história. Olha como as coisas se completam. Compromissos que nós aceitamos, por reconhecer que era preciso consertar os desacertos. E se aceitamos consertar os desacertos, nós nos permitimos também aceitar que viessem instrumentos no nosso caminho para nos testar, para nos provocar, para nos ajudar na ascensão evolutiva. Então, abençoada doutrina que nos ensina isso, e que me fez refletir esses 2 meses e pouco atrás, quanto tempo eu perdi, guardando engavetado uma dor, porque alguém foi instrumento para me balançar e registrar a minha cor, registrar o meu momento de diferença em relação aos demais, registrar a oportunidade que a minha mãe, graças a Deus, me obrigou, mostrando que, mesmo não bailando, eu poderia dançar e alegrar os olhos daqueles que não sabiam que eu trazia no coração a sombra por não ter podido dançar o balé. Então, minha gente, cada um de nós passamos por essas situações. Nós precisamos de deixar de ser aquele paralítico que espera por 38 anos que alguém nos carregue, que alguém nos ponha de pé, que alguém faça com que nós possamos nos despojar de nossas dores. Vamos deixar de lado, vamos nos levantar, pegar a cama, ou seja, a carga de compromissos que trazemos. Vamos caminhar e caminhar alegres, porque acima de tudo ainda tem isso. Não basta caminhar, tem que caminhar com alegria, de cabeça erguida, não por vaidade, mas cabeça erguida pela fé, pela confiança, pela esperança. Então, que nós possamos refletir no paralítico de Betesda e pensar em nós, porque muitos de nós estamos, está na hora, né? Ela está batendo palminha, chega, pode ir embora, Juju, está na hora. Então, quantos de nós precisamos certamente aproveitar a oportunidade, como disse Jesus, e não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Aproveitemos a chance e começamos a fazer o bem incansavelmente. Nos alegremos com a oportunidade de praticar o bem. Procuremos ser, se não conseguirmos ser luzes, faróis, que nós sejamos um pequenino palito de fósforo que ilumina, que quando aceso pode dar referência para alguém que caminha no escuro. Que nós possamos reconhecer os nossos valores, a nossa capacidade de ser, a nossa capacidade de transformar para melhor o ambiente onde nós estivermos. E a partir daí, amando sempre,
não vamos mais precisar perdoar. Nós vamos ser aqueles que vamos modificar o mundo na parceria com Jesus, na parceria com seus mensageiros, envolvidos na esperança, na coragem e na certeza de que estamos sendo honrados com uma belíssima reencarnação que nos permite consertar com naturalidade os desacertos do passado. Procuremos assim, erguendo a nossa cabeça, prosseguir, caminhar, cantando, envolvendo os que estão à nossa volta com a nossa alegria, com a nossa fé, com a nossa esperança. Que Deus nos abençoe, que Jesus, o nosso Mestre, nos fortaleça, para que tenhamos em mente a importância de sermos conscientes do nosso papel de iluminadores do caminho. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigada. Agradecemos a nossa querida Juscelma pelas palavras e o ensinamento da noite de hoje, e que ela possa retornar a Minas Gerais, levando o nosso abraço e nosso carinho. Que Jesus abençoe vocês, Senhor. Vamos convidar a nossa irmã Joelma, que irá dar um aviso. Bom, eu sou da Sociedade Espírita Amigos e Irmãos e venho fazer um convite a vocês para participar do seminário que vai acontecer no dia 12 de outubro, aqui nesta casa, no Consolador, com Jacó Melo, que vai tratar do assunto sobre passe magnético. O tema é como utilizar o passe magnético no tratamento de cura. Então, é muito interessante o assunto e como trata, né, do paciente, de como lidar com o paciente. Então, eu creio que é de interesse de todos. Então, quem tiver interessado em participar, me procure após a reunião, que aí eu darei maiores informações. Tá? Muito obrigada. Convidamos agora nosso irmão Vlamir e Sérgio para cantar mais uma música. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, eu leve a verdade. Onde houver desespero, eu leve a esperança. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver trevas, eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é
perdoado, e é renascendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é renascendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, a todos uma boa noite, muita paz. E vamos exercitar esse perdão, com certeza. Convidamos agora a nossa irmã Dalva para fazer a prece final. Meus irmãos, boa noite. Aproveitando ainda esses momentos de paz, de fraternidade e de união, vamos fechar os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos ao Cristo de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos, unidos e fortalecidos pelos teus laços divinos e poder, Senhor, recebermos nesta noite de hoje orientações, esclarecimentos e aprendizados tão valiosos, tão bem transmitidos pela nossa irmã Joselma. Senhor, ajuda-nos a melhorar, esforçarmos para mudar o nosso comportamento, trabalhar nas mudanças dos nossos pensamentos e ações, para que a nossa vida se ajuste na vida do Cristo e que cada um de nós cumpra com o nosso dever, procurando comungar com a caridade, sendo caridoso, procurando comungar com a fraternidade, sendo fraterno, e com o perdão, perdoando, que desta forma estamos seguindo na trilha do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Que a tua paz, Jesus, permaneça sobre todos nós e que possamos levar esta paz, esta tranquilidade para os nossos lares, para as nossas famílias e para os nossos filhos. E a todos agradecemos. Agradecemos a presença de todos, que Jesus abençoe, uma boa noite. E aqueles que amanhã, irão estar conosco, que continue nessa vibração de paz e amor. Graças a Deus.